Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à Psicologia, Arquétipos e Heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em E Quando o Céu Foi Aberto, And When the Sky Was Opened, 1959. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o ambiente do hospital militar. Corredores longos, iluminados por luzes frias que lançam sombras alongadas nas paredes brancas. O som abafado de passos e o sussurrar distante de vozes misturam-se ao zumbido dos aparelhos. Cadeiras metálicas e macas vazias criam um vazio silencioso, quase espectral. Depois, aproximando-se de Clegg Forbes, que caminha com passos hesitantes, os olhos fixos em um ponto invisível, mãos trêmulas que apertam o jaleco, enquanto tenta ordenar a sequência de lembranças que o assombra. Forbes relembra a missão no X-20 com William Gart e Ed Harrington, a sensação de descolamento do tempo quando o avião desapareceu por um dia, o calor do deserto que se misturava à ansiedade do pouso forçado. Harrington, antes confiante, agora tomado por uma inquietação silenciosa, como se uma sombra invisível tivesse entrado em seu corpo. Cada tentativa de lembrar-se de detalhes é frustrada. As vozes que antes reconhecia, os rostos que deveriam existir, evaporaram do mundo. Gart observa confuso e preocupado a transformação de Forbes, mas suas próprias memórias parecem falhar, fragmentadas. Enquanto a percepção de Forbes se distorce, ele se vê em frente ao espelho do quarto. Seu reflexo não existe, apenas o vazio negro onde sua imagem deveria aparecer. O pânico o impele a fugir, e Gart tenta segui-lo, mas encontra apenas o eco de passos que não existem. A enfermeira, figura calma e estranhamente imutável, afirma que ninguém chamado Forbes esteve no hospital e que Gart era o único homem presente desde o início da visita. A revelação se espalha como um frio cortante. Toda a existência deles na missão, toda a experiência compartilhada, foi apagada. No hangar, o X-20 jaz coberto por um lençol branco, mas sua presença é ilusória. O avião e seus tripulantes parecem nunca ter existido, como se a própria realidade tivesse recolhido sua memória. O deserto, o voo, a tensão da exploração espacial, tudo dissolvido em silêncio absoluto. A sensação de vazio, perda e desorientação permeia o espaço, enquanto o hospital, antes familiar, torna-se um palco de inexistência, onde as ações e lembranças evaporaram sem deixar rastros. Gart não imaginava que a própria percepção de realidade podia se tornar instável, a ponto de apagar amigos, feitos e memórias, instaurando um medo silencioso que já não poderia ser contido. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. O hospital parecia respirar lentamente, cada corredor estendido como um túnel sem fim. Forbes, Gart e Harrington moviam-se quase que mecanicamente, sombras de si mesmos, em meio à luz pálida que atravessava janelas altas. Harrington hesitava junto à cabine telefônica, dedos pairando sobre o disco, sensação estranha de desapego pulsando em suas veias, como se o mundo o tivesse esquecido antes mesmo de sua partida. Forbes olhava de lado, tentando confirmar a presença do amigo, mas tudo parecia escorregar, escapar da memória, dissolver-se na névoa densa de silêncio e ausência. A atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. O som do zumbido dos aparelhos ecoava com um ritmo desconexo. Os reflexos metálicos dos leitos lançavam brilhos que se desvaneciam antes que os olhos pudessem captá-los. Gart percorria o corredor, passos ressoando no vazio, enquanto olhares furtivos buscavam respostas que nunca surgiriam. Cada gesto, cada respiração,
parecia acionar forças invisíveis que distorciam a realidade, arrancando a existência dos amigos e deixando apenas vestígios espectrais do que haviam sido. Mal desconfiava Forbes que a própria realidade começava a reescrever-se diante de seus olhos, apagando a presença de Harrington e, em seguida, a sua própria. Gart agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Ele sentia a consistência do mundo se desfazer, corredores alongando-se infinitamente, vozes desaparecendo como folhas levadas pelo vento. Cada memória de Harrington e Forbes se tornava uma sombra fugidia, espaço e tempo misturados em um quadro surreal, onde decisões irreversíveis eram tomadas sem consciência. O vazio preenchia os gestos repetidos, os corredores se tornavam labirintos sem saída, e a tensão aumentava, refletindo o conflito interno que se manifestava na impossibilidade de fixar qualquer realidade. Gart não imaginava que a própria percepção do mundo pudesse se fragmentar tão completamente, expondo o inconsciente mais profundo, desconhecido e hostil, onde nem mesmo os nomes que acreditava conhecer tinham substância. Gart estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. O X-20, o deserto, o voo e os amigos, Harrington e Forbes, haviam sido apagados, mas suas ausências deixavam marcas que reverberavam no espaço vazio do hospital. Cada corredor, cada reflexo perdido nos espelhos, cada palavra não dita, tornava-se testemunha de um destino consumado, irreversível. Gart vagava sozinho, espectro entre espectros, tentando encontrar sentido em uma realidade que se recusava a manter-se concreta, enquanto a sensação de apagamento absoluto consumia o último resquício de segurança. Mas o que a luz da psicologia analítica nos revela sobre e quando o céu foi aberto? Os espaços do hospital, os corredores frios e os reflexos distorcidos funcionam como projeção concreta do inconsciente mais profundo. Cada objeto metálico, cada sombra alongada e cada eco distante atua como metáfora da instabilidade da realidade e da fragilidade da percepção. O X-20, embora desaparecido, permanece como símbolo de uma experiência que a consciência não consegue integrar, refletindo a tensão entre o conhecido e o desconhecido, entre o visível e o invisível. O desaparecimento progressivo de Harrington, Forbes e Gart revela o funcionamento do inconsciente coletivo, onde padrões universais, esquecimento, apagamento e solidão existencial emergem no cotidiano. Memória e identidade tornam-se fluidas, evocando a sensação de alienação que a psique compartilha com a humanidade desde sempre, mostrando como o indivíduo, por mais conectado que esteja, permanece vulnerável à erosão de sua própria realidade. O arquétipo da sombra manifesta-se intensamente em Forbes. Sua angústia, a insistência em lembrar Harrington e o horror diante do próprio desaparecimento revelam conteúdos reprimidos que irrompem na consciência, medo da inexistência, ansiedade de perda e desconexão absoluta. Estes impulsos contraditórios dirigem suas ações e relações, demonstrando como a integração da sombra é necessária para preservar a integridade psíquica, embora aqui seja impossível, e seu não reconhecimento aprofunda o desconforto e a tensão existencial. A experiência vivida pelos personagens evoca o mito de Teseu e o labirinto do Minotauro, em que a travessia de um espaço opressor e desconhecida exige enfrentar forças invisíveis, desconhecidas e inevitáveis. Assim como Teseu, Forbes, Harrington e Gart enfrentam um labirinto metafísico, onde a própria realidade se mostra instável e as tentativas de afirmar sua existência se chocam com o apagamento inexorável. O arquétipo da ânima se manifesta em Gart, cuja sensibilidade e empatia diante da perda de seus companheiros amplifica sua consciência da fragilidade da existência. A ativação desse arquétipo desperta nele reflexões sobre conexão, pertencimento e a natureza efêmera da realidade, revelando como forças internas podem guiar a percepção e intensificar o conflito existencial, mesmo sem interferir fisicamente nos eventos. No desfecho, os corredores, os reflexos e o silêncio retornam transfigurados,
consolidando a impossibilidade de alterar o destino consumado. A sensação de apagamento absoluto e de realidade maleável persiste, criando um eco duradouro do inconsciente que permanece além do tempo e do espaço. Se a existência de amigos, feitos e memórias pode ser dissolvida de forma invisível, que forças ocultas moldam a percepção daquilo que chamamos de realidade? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria E Quando o Céu Foi Aberto, And When the Sky Was Opened, 1959.